Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 19 de outubro, é aniversário da cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul, Pouso Alegre, em Minas Gerais, São Francisco, na Paraíba e Três Ranchos, em Goiás. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje. Hoje que é o dia do combate ao câncer de mama e do profissional da informática ou da tecnologia da informação. Eu quase me formei em processamento de dados. Isso lá na década de 1980. Faltaram 6 cadeiras. Poderia ser meu dia hoje. Hoje é dia do Dudu também, filho da Amanda. Está fazendo um aninho. Parabéns pro Dudu. Pra Amanda, pro Dudu, pro seu marido. Meu marido também faz aniversário no mesmo dia. Também está fazendo aniversário hoje. Parabéns Dudu para ele. esperou 5 minutos, nasceu meia-noite e 5 de parto normal. Esperou 5 minutos para nascer junto com o pai no mesmo dia. Que então, legal. Parabéns aos meus amores. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio Navarro. Bom dia. Olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos um Twitter oficial, também um Instagram oficial, @Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. Antes das pautas de hoje, eu quero falar do programa da última sexta-feira, quando a gente recebeu aqui o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele fez críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes se sentiu ofendido pelas opiniões do deputado e a produção do Opinião no Ar já convidou o ministro a vir ao programa como convidado único de uma das nossas edições, assim que a agenda dele permitir. Vamos então às pautas de hoje do nosso programa. Pauta número 1, vacina contra a Covid-19. Dá para confiar numa vacina feita a toque de caixa? A vacina pode mesmo ser obrigatória para todos os brasileiros? Para falar sobre isso, está aqui mais uma vez com a gente o médico Alessandro Loyola. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia. Gratidão, Lacombe. Prazer estar aqui com vocês. Vamos embora. Pauta número 2, economia, os desafios do Brasil para vencer a crise e caminhar firme na retomada do crescimento. Aqui no estúdio com a gente também, mais uma vez, Luiz. Agora é a primeira vez no estúdio, né? Você entrou pelo telão, né? Não, a segunda no estúdio. A segunda no estúdio, legal. Então, Luiz Arthur Nogueira, antigo companheiro, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado pela participação, bom dia. Obrigado, Lacombe. Bom dia a você, Amanda, Silvio, doutor Loyola, bom dia a todos. Vamos lá. Olha, a gente vai ter uma conversa quente aqui hoje, 2 pautas principais. Daqui a pouquinho a gente começa a debater esses 2 assuntos. E hoje a Caixa Econômica Federal começa a pagar a segunda parcela de R$ 300 de auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Quem tem as informações ao vivo, direto de Brasília, é a repórter Renata Teodoro. Bom dia, Renata. Bom dia, Lacombe. Esses pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa Família. Então, hoje, mais de 1,5 milhão de beneficiários recebem essa segunda parcela de R$ 300, que é uma extensão do auxílio emergencial pago durante a pandemia. E aí, as mulheres que aparecem no Bolsa Família como chefe de família e com pelo menos um dependente menor de idade têm direito a 2 cotas que somam R$ 600 por parcela. As últimas parcelas serão pagas em novembro e dezembro. É com você, Lacombe. Obrigado, Renata. E olha, o auxílio emergencial vai fazer parte aqui, claro, do nosso debate, mas antes eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. Você que já é assinante do Rede TV Plus sabe que tem chances de ganhar prêmios todos os dias aqui na programação da Rede TV, né? Tem notebooks, motos e até carro 0 quilômetro. Só quem é assinante pode participar dos sorteios do Festival de Prêmios Primavera, pagando menos de 75 centavos por dia. Mas dá para ficar ainda melhor. Você pode duplicar ou até triplicar as suas chances de ganhar sem pagar nada mais por isso. É só ficar de olho na Rede TV. Toda vez que aparecer aqui no cantinho um QR Code pontuado, você abre a câmera do seu celular e pega seus pontos.
A cada 1.000 pontos acumulados, você ganha um bilhete extra. E olha, você tem a chance de acumular até 3.000 pontos por semana e pegar até 3 bilhetes extras. Então, não desgruda da Rede TV. E se você ainda não é assinante, assine agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E a gente começa aqui a nossa conversa falando de economia, né? Já falamos tanto sobre isso, Luiz. Até o mais liberal dos liberais defende, né, a intervenção do Estado no momento de crise como a gente vive. O auxílio emergencial foi fundamental para a gente ter uma situação mais ou menos equilibrada, né? O Brasil, o tombo será um pouco menor, 5% mais ou menos de retração do PIB. Mas e a partir de agora, né? E a partir do momento em que terminar esse auxílio emergencial, quais são as perspectivas de crescimento para o Brasil? Olha, Lacombe, com o anúncio do fim do auxílio a partir de 1º de janeiro, sabe qual é o efeito imediato? Alta do desemprego. Porque a gente tem milhões de famílias que estão vivendo durante a crise com os R$600. Só o fato de você anunciar que ela reduziu pela metade para 300 e que a partir de janeiro não haverá auxílio, as pessoas perceberam, opa, está na hora de procurar emprego. E na hora que essa massa sai de casa e procura emprego, o desemprego aumentou. Tanto que na semana passada o IBGE mostrou recorde, temos 14 milhões de pessoas já desempregadas no Brasil. Situação delicadíssima. Então não é urgente encontrar uma solução, o governo, a política, encontrar uma solução, o Congresso também, para a manutenção desse auxílio emergencial, pelo menos por mais algum tempo, né? O Congresso já fala nisso, em prorrogar talvez o estado de calamidade, manter por mais 3 meses. O Rodrigo Maia e o governo não querem nem ouvir falar nisso. O Paulo Guedes disse que não quer fazer, que é melhor continuar com Bolsa Família do que fazer qualquer coisa tola, insustentável, que rompa o teto de gastos. Qual é a solução? Porque também se a gente tira completamente de uma hora para outra, de dezembro para janeiro, pumba, acaba o auxílio emergencial, que você disse, a pobreza aumenta, o desemprego aumenta, e aí? Então, Amanda, o que eu acho? Assim, como as contas públicas do Brasil estão quebradas e isso gera inflação, o que é ruim para a baixa renda, melhor do que você tentar, de forma artificial, estender o auxílio emergencial para o ano que vem, é melhor então você voltar com o Bolsa Família, que atende de fato a baixa renda, quem é mais carente, e você estimular a economia para que volte a geração de empregos. Achar que o Brasil tem dinheiro para manter em 2021 o auxílio emergencial é um erro, Amanda. Por quê? Não, mas menor, como eles queriam fazer com renda cidadã, uma coisa... Não, aí sim, um novo programa. Um novo programa, sim, um novo programa que vai substituir o Bolsa Família. Exatamente. E a ideia é que ele seja maior do que o Bolsa Família, mas menor do que o auxílio emergencial. Exato. Isso perfeito. Agora, só falta descobrir de onde virá o dinheiro. Esse é o grande nó que até agora o Congresso não desvendou, nem a equipe econômica. Quando você fala da onde virá o dinheiro, Luiz, eu acho que essa é a pergunta de $1 bilhão que todo mundo quer saber neste momento. Porém, o que o governo propôs, né? O que o Paulo Guedes tentou propor? É a criação de um novo imposto. Mas isso é impopular. Ninguém quer criar mais impostos. Você acha que tem como fazer uma outra mágica, a não ser criar um novo imposto? Olha, em tese é difícil, Silvio. Eu acho que o assunto deu uma acalmada agora por causa da eleição. O meu temor como contribuinte, como brasileiro, passando a eleição, Paulo Guedes vai voltar com tudo, tentando recriar o novo imposto, que ele insiste que não é uma CPMF, mas é muito parecido com uma CPMF. Eu sou contra, acho que já pagamos impostos demais. Agora, me parece que essa é a única alternativa até agora que o Paulo Guedes colocou sobre a mesa. Mas isso não resolve o problema do teto de gastos, né, não. Luiz, de qualquer forma, porque por mais que você crie uma nova receita, uma nova fonte de receita, o teto de gastos diz que você não pode aumentar as despesas para além da inflação do ano anterior. Então, você tem que cortar a despesa, é uma forma educativa. O teto é pedagógico mesmo, para que a gente aprenda a cortar a despesa, como em qualquer orçamento familiar, para aí sim fazer um novo gasto. Né? Exatamente, Amanda. Por isso que o teto ele só reajusta a inflação do ano anterior. Então, você pode aumentar os gastos até o limite da inflação. Solução, cortar na carne mesmo. Aí, por isso que eu defendo reforma administrativa, que até agora não andou. Tributária, privatizações. Se tiver uma reforma tributária, reforma política também. Principalmente se você buscar recursos nas privatizações. São gigantes que não produzem nada e custam muito para o Estado gordo, que é o Estado brasileiro. Olha os Correios, por exemplo, não funciona mais. Correios está em greve, a cada 2 meses está em greve. Não chega, não entrega, não serve para nada. Privatiza, vende tudo isso. Precisamos de 513 deputados,
né, 81 senadores, tantos municípios, tem lá a reforma administrativa, né, prevê uma diminuição do número de municípios no Brasil, são muitas câmaras de vereadores, municípios que não se sustentam. Né? Quantos assessores têm os nossos parlamentares, nosso poder judiciário, que custa um dinheirão, mais um dinheirão. Por que a gente demora tanto a cortar custo, meu Deus? Você sabia que ex-senador, por exemplo, tem direito a plano de saúde vitalício, plano dentário vitalício para ele e para os seus dependentes? Davi Alcolumbre aumentou os dependentes para 33 anos de idade. Imagina, 33 anos de idade, ser dependente de plano de saúde do papai e da mamãe. A Câmara dos Deputados tem um verdadeiro hospital lá, uma excelência, melhor do que muitos hospitais privados de primeira linha no Brasil. Está lá, disponível para os deputados e seus dependentes. E ainda assim eles têm plano de saúde e reembolso se quiserem ir em qualquer outra clínica. Agora, sabe, é um estado gordo. Tem senador, tem deputado que tem 25 assessores no estado. Você não sabe nem o que esses caras fazem. Agora, gente, essa discussão toda é maravilhosa, mas infelizmente não responde à questão, né? Porque nada disso vai ser aprovado até o final do ano. Então, entre o rol aí de soluções que o governo e o Congresso já apresentaram, tem cortado Fundeb, precatórios, reunir a primeira solução apontada pela equipe econômica, reunir os programas sociais, alguns considerados menos eficazes, como uma bônus salarial, né? Que é uma espécie de 14º salário pago para quem ganha até 2 salários mínimos. Qual dessas soluções apontadas até agora lhe parece melhor, Luiz? Olha, Amanda, me parece que essa última que você falou, reunir todos os programas sociais num único, que vai ser o tal do Renda Cidadã ou Renda Brasil, seja o nome que for. Só que ninguém do governo vai dizer isso antes da eleição. Porque quando você ameaça mexer nisso, gera um pavor para quem recebe. Então, espera para essa eleição e aí sim o governo certamente vai apresentar uma proposta. Por isso, Lacombe, que a minha grande esperança é 2021. Ou o governo encontra um caminho de equalizar as contas públicas, ou é insustentável para o Brasil ter um déficit como esse ano de quase R$1 trilhão. Eu insisto, Lacombe, um déficit desse tamanho gera inflação, gera alta de juros, portanto, gera recessão econômica. E o câmbio teve uma desvalorização gigantesca, né? Sim. 40% já em 2021, o real é a moeda que mais perdeu valor no mundo. Há uma fuga de investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros estão deixando o Brasil tudo por causa desse risco fiscal. É isso. O estrangeiro olha o Brasil e fala, esse país vai quebrar. Então, como é que você resgata a confiança do estrangeiro? Mostrando para ele que em 2021 acabou o gasto. O Lacombe sabe, eu sou um liberal, defendi o gasto esse ano. O auxílio emergencial salvou o Brasil do caos social. No ano que vem não dá. Quem estiver defendendo auxílio emergencial no ano que vem chama-se populista econômico. Bom, o doutor Loyola está aqui para falar principalmente de vacina contra a Covid-19, mas a gente não pode separar, e foi o grande erro que todo mundo cometeu, praticamente todo mundo cometeu, não só o Brasil, a gente separou, a gente partiu para uma solução desequilibrada, né, e temos hoje uma situação econômica, a gente lembra sempre, o crescimento do PIB, a previsão para este ano no Brasil seria em torno de 2,2% a 2,5%. Aí veio o vírus chinês e a gente teve esse tombo todo. Quer dizer, separamos saúde de economia, né? Partimos para uma solução que acabou com a nossa economia e agora, doutor? Eu sempre falo que todo problema, do outro lado dele, tem uma oportunidade. Não tem uma solução, tem uma oportunidade. Tem a chance de você caminhar para uma oportunidade. Talvez essa manada de gente desempregada aí finalmente force o governo a fazer uma reforma tributária para que a gente estimule as empresas e o Brasil tenha a chance de viver nos próximos 2 anos um plano Marshall que mature a nossa matriz industrial, porque a gente passou por um processo de industrialização muito rápido, não foi clássico. A gente saltou lá da base da matriz industrial, de indústria de base, e já foi direto para bens de consumo, eletrodoméstico, sapato. A gente não produziu máquinas, a gente não produziu aço, né? A gente vende terra como se fosse lastro para a China e compra de volta terra rara para poder fazer, destilar gasolina, vamos dizer assim, não sei como é que é o nome técnico, mas a pressão popular dessa taxa de desemprego vai ser uma oportunidade extraordinária para negociar a questão trabalhista e tributária, fomentar o desenvolvimento e o governo injetar dinheiro que está guardado, porque tem dinheiro guardado, injetar esse dinheiro não em restaurar a matriz de serviços, que a gente tem 70% da mão de obra está no setor de serviço, mas drenar esse povo para a matriz industrial, para o setor secundário. Para mim, seria uma oportunidade de ouro agora, 2021 e 2022. Mas as reservas cambiais a gente melhor não mexer, Luiz. Assim, eu costumo dizer que é como você ter um carro e não ter o seguro, né? Você está sempre arriscado a levar uma pancada, né?
atacarem mais ainda o real do que ele já sofreu de valorização? Imagina, seria arriscado ou dá para mexer na reserva? Não dá. Acho que a Argentina é um exemplo clássico. Né? A Argentina é um exemplo exatamente do que o Lacombe acabou de colocar, não é, Luiz? É exato. A diferença entre Brasil e Argentina é que o investidor olha para o Brasil e fala, opa, o Brasil tem reservas. Ele olha para a Argentina e fala, eles não tem nada. Essa é a única diferença. Do ponto de vista prático, hoje de contas públicas, são dois países quebrados. Claro que o Brasil é um país muito maior, o mercado não dá nem para comparar com a Argentina. Mas o que nos diferencia perante o investidor estrangeiro são as nossas reservas internacionais. Mas mesmo assim, né, agora quando você olha para o Brasil, há dois grupos de países em desenvolvimento. Alguns asiáticos estão alavancando o crescimento mais rápido, quer dizer, porque há um excesso, um fluxo de dinheiro no mundo também, porque você tem a política monetária, agora os juros estão muito baixos, então há mais dinheiro em circulação no mundo e eles, obviamente, vão procurar algumas oportunidades rentáveis, notadamente em países em desenvolvimento que pagam taxas de juros mais altas. Você tem um grupo que é mais atrativo e, de repente, o Brasil ficou nesse grupo de países menos atrativos. Por quê, Luiz? Por causa das contas públicas, Amanda. As nossas contas públicas estão quebradas, o investidor olha para a gente, ele teme que o Brasil vai dar calote como a Argentina deu. Então ele não coloca dinheiro aqui, você tem toda a razão, está sobrando dinheiro no mundo, tem muito dinheiro. O problema é que o Brasil não tem projetos de investimentos, as contas públicas estão quebradas e os juros aqui estão baixos. Então nem aquele dinheiro especulativo que entrava aqui para ganhar com título público não vem mais. Com o Selic, que é taxa básica 2%, você acha que o investidor estrangeiro vai correr o risco de entrar no Brasil para ganhar 2% ao ano, sendo que o dólar pode disparar da noite para o dia, ele perde isso só na disparada do dólar? Ele não vai correr esse risco. E de quem é a responsabilidade, então, de alguma forma ganhar novamente, reconquistar essa credibilidade, essa confiança do investidor externo? Porque o Paulo Guedes e todo o esteio que ele oferece da equipe econômica liberal não deveria justamente servir como um cheque calção aí para esses investidores? Sim, Amanda, mas se o Congresso não aprovar a agenda do Paulo Guedes, a credibilidade não retorna. Então, assim, o Paulo Guedes apresentou as reformas. Podemos até debater se a tributária poderia ser mais ambiciosa, se a administrativa não é muito tímida. Mas o fato é, o que o Congresso votou no segundo semestre agora? Nada. Mas tirando o marco do saneamento básico, foi a única coisa boa, o resto nada. Então, mas aí que tá, né, Luiz, Amanda? Tudo é culpa do presidente Jair Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro, tudo é culpa do Paulo Guedes. E o Rodrigo Maia, que não pauta, que não coloca para votar, que deixa caducar medida provisória, por exemplo? Cadê a responsabilidade dos nossos legisladores, vamos colocar assim, embora eu colocaria mais de uma aspa? Posso apontar mais um dedo? E a insegurança jurídica? Né? Qualquer investidor estrangeiro, quando olha para um país, ele percebe que há assim, um ambiente para corrupção, um ambiente de insegurança jurídica, ele fica com os dois pés atrás. Quer dizer, a gente precisa ter um Congresso que funcione, né, que vote as reformas necessárias e precisa ter um poder judiciário também, um STF que não crie esse ambiente de insegurança jurídica que está pesado demais. Claro, Lacombe, eu não quero também tirar a culpa aqui de governadores e prefeitos que exageraram nas medidas restritivas e jogaram o PIB lá para baixo. Eles exageraram, a gente alertou, vai gerar desemprego. O desemprego, infelizmente, vai crescer, porque a gente fechou demais, a economia não precisava daquele exagero e a conta agora vai ser paga. O que aconteceu? Você estava falando da Argentina, eu passei a palavra para você sobre a Argentina e você colocou muito bem. O que aconteceu na Argentina, por exemplo? O lockdown mais severo da América Latina. Lockdown, e inclusive sem eficácia, porque os casos estão aumentando agora. Daqui a pouco o doutor Loyola vai comentar sobre a questão do lockdown, mas exatamente isso. E o que acontece o que alguns governadores fizeram? Exatamente isso. Sabe quanto caiu o PIB da Argentina, Silvio? 20% no segundo trimestre. O Brasil caiu 10%. A Argentina fez o lockdown mais severo da América do Sul, como você falou, caiu o dobro, 20%. E agora está tendo uma onda de crescimento, Luiz, de contaminação. 40,3% da população argentina está na miséria. 42 mil empresas fecharam as portas na Argentina. E a moeda não vale nada deles. Alguém aqui quer receber peso argentino? Alguém aceita? Mas isso também já vem de uma crise crônica, né? Obviamente deve ter sido aprofundada pelo coronavírus, que atingiu todos os países do mundo, mas os argentinos sabe que conseguiram... a Argentina já está aí mais de uma década. O kirchnerismo levou a Argentina a uma situação bem complicada, o Macri entrou para resolver, foi, na minha opinião, covarde, não conseguiu, né, tocar o que tinha que tocar, e os argentinos colocaram no lugar dele, que não conseguiu solucionar os problemas, quem gerou o problema. Então, é aquela história, eu tenho pena, o Silvio morou na Argentina, né? Sim, eu tenho pena dos argentinos. Eu também, é como um tango de Gardel, né? Por outro lado, Eles balançam para um lado, balançam para o outro, mas...
A cada 10 anos a Argentina volta 20 E um carros. país que no século XX, lá no início do século XX, era um país riquíssimo. Sim, era Paris Latina, né? É muito Diga, Amanda. triste. Não, eu ia comentar que as medidas econômicas adotadas, elas foram bem-sucedidas, né? Principalmente algumas em termos de emprego, a redução salarial e de jornada proporcional, ou suspensão de contratos de trabalho, ou mesmo auxílio emergencial. Então, quer dizer, o governo, o Congresso, a política, de alguma forma, conseguiu dar uma solução, eu acho que bastante efetiva nesse tempo de pandemia. Eu acho que a questão é como vai ficar 2021, porque, obviamente, isso foi feito ao custo de um aumento brutal do endividamento. A gente está chegando perto da casa aí de 1 trilhão, né, esse ano. E o que disso pode ser levado para 2021? Porque aí a gente entra naquele espaço muito exíguo, assim, um espaço fiscal muito pequeno. Então, eu não sei, eu fico pensando se não é o caso. Eu entendo que ninguém queira flexibilizar o teto de gastos, mas como vai ser possível fazer essa travessia, essa transição? Porque a gente vai partir de, sei lá, 13% do PIB de gastos, acho que é algo assim, né? E vai voltar para 3% do PIB. É um choque enorme, né? É um choque, Amanda, mas assim, a saída não é levar esse orçamento de guerra para o ano que vem. Acredite em mim, se a gente tentar o ano que vem, vai dar errado, vai dar inflação. A gente vai voltar a ter a inflação que a gente tinha no governo Dilma. A gente vai voltar a ter taxa de juros de 15% ao ano. E isso prejudica o mais pobre, porque a inflação é o pior imposto para o mais pobre. Aí, entre inflação e imposto Paulo Guedes, eu fico imposto Paulo Guedes. Então, se a solução for imposto Paulo Guedes, eu mudo de ideia aqui, não tem problema. Agora, solução que seja a inflação, eu tô fora. Tô fora. A gente não pode mais esperar, não dá para ficar esperando pelo Congresso, as reformas têm que andar e a gente também não pode esperar, como muita gente defende, que chegue uma vacina para que a gente retome, né, a nossa vida, né? Que a gente volte a sair da toca, né? Que a gente deixe de ficar escondido com medo de um vírus que está aí, não vai embora, não vai pegar um avião de volta para a China, ele vai continuar aqui com a gente, né? Então, doutor Loyola, essa história de esperar a vacina é uma bobagem danada. Vamos trabalhar. Aliás, os países que enfrentam uma segunda onda, o número de mortes é muito baixo comparado ao que muito foi menor na primeira onda. Então, vamos voltar à vida, né? É engraçado essa discussão toda a respeito desse keynesianismo do Estado, né? Porque a gente está esperando que as pessoas que plantaram o problema venham com a solução. Acho que a primeira solução seria que eles parem de causar essa porcaria desse problema, né? Parem de causar problemas. Pronto, a solução o próprio povo arruma. Você pode ver o que aconteceu, por exemplo, no feriado de 7 de setembro. O povo foi lá e mostrou para que ele está aí. Não vou ficar trancado em casa. Eu não vou, me recuso, eu não levo meu filho para a escola, eu não posso ir no cinema, a praia pode, né? Vai todo mundo na praia e não usa máscara. A solução está no povo, não está no plano odontológico da Câmara dos Deputados. A questão da vacina, virou uma narrativa isso, né? Virou uma coisa meio que cultural, quase que um delírio alucinógeno, porque a gente iniciou as medidas de lockdown para que a curva fosse achatada e a gente pudesse construir o sistema de saúde necessário para evitar o colapso com o fluxo de paciente. O pico da curva já passou, em alguns lugares no Brasil passou em julho, em alguns lugares passou em agosto. Em São Paulo, no estado de São Paulo, o pico da curva aconteceu dia 7 de agosto. De lá para cá, a gente está só descendo na incidência de mortos e de casos graves. Quer dizer, não faz sentido, a curva já foi achatada, por que nada volta? Por que tem área laranja, área vermelha, área verde, área púrpura com bolinha azul? Não faz nenhum sentido isso aí. Parece coisa de quem está precisando de tratamento psiquiátrico mesmo. E aí agora o discurso virou de vamos fazer lockdown para evitar o colapso no sistema, virou vamos fazer lockdown até termos uma vacina disponível. Uma vacina leva aí 5, 10 anos. A vacina que o estado de São Paulo está comprando, que é a Coronavac, tem várias vacinas, tá? Tem 6 tipos diferentes de tecnologia para produzir vacina. A que o estado de São Paulo está comprando é a Coronavac, que é feita por uma empresa chinesa. Olha só, de novo, né? O cara causa o problema e agora ele vem aqui e vende a solução. Ele quebra a sua perna e te vende a muleta. A chinesa Sinovac, junto com o Instituto Butantan e a USP, estão trazendo essa vacina para cá, que é a Coronavac. Ela é uma vacina do tipo de vírus inativado. Você pega o vírus e joga algumas substâncias nele, formaldeído e por aí vai. O vírus perde a capacidade de infectar e aí você imuniza a população. A gente tem várias, essa tecnologia de vírus inativado, ela já é antiga. Essa tecnologia não é nova. Né? Das 6 tecnologias para a vacina do Covid, 3 são antigas, 3 são modernas. Essas 3 modernas esquece.
As 3 antigas que são clássicas, essa de vírus inativado, a gente usou na vacina de poliomielite, por exemplo. A vacina de poliomielite é uma vacina de vírus inativado. Mas a pesquisa com a vacina da poliomielite, a Salk começou em 1935 e a vacina foi liberada na década de 50, levou 15 anos. Outra vacina de vírus inativado é a vacina contra a influenza. A pesquisa dela começou em 1931 e a vacina só foi autorizada pelo Food and Drug Administration nos Estados Unidos em 2012. 90 anos depois. Outra vacina que a gente tem que usa vírus inativado é a tríplice viral, que é aquela difteria, tétano e coqueluche. É uma vacina que utiliza essa mesma tecnologia da Coronavac que estão querendo aplicar em São Paulo. A tríplice viral começou a ser estudada em 1924 e foi liberada para uso em 1938. 14 anos. Não existe uma vacina de vírus inativado igual essa Coronavac que cumpriu os 3 estágios de estudos clínicos em humanos em menos de 10 anos. Então a gente vai manter o lockdown até ter a vacina que funciona. Se for dentro dessa tecnologia Coronavac, eu lamento, um estudo decente dessa vacina de segurança e eficácia, ele não vai ser feito com menos tempo do que uns 10 anos. Talvez o governador, por usar roupas que tem um pouco pano, ele deve achar que também dá para fazer pouco tempo o teste da vacina. Eu lamento informar, a ciência não acontece assim. Posso trazer alguns dados aqui? Vamos lá. Olha só, matéria do jornal Estado de São Paulo desse final de semana, aliás, uma belíssima reportagem. Os testes com os 13 mil voluntários não foram finalizados e a análise da eficácia ainda não pode ser feita. Aí, estou reproduzindo aqui a reportagem, tá? O pesquisador, no caso, ele está se referindo ao Dimas Covas, que é quem dirige o Instituto Butantan, afirmou que foi concluída nesta semana a primeira etapa do estudo com 9 mil pessoas. Estamos falando de um estado que tem 25 milhões de habitantes. E nesse grupo, nem todos tomaram as 2 doses. Ou seja, doutor Loyola está aqui para explicar, a vacina tem várias etapas. Eu conheço pelo menos 3, pelo que li, pelo que me informei. Tem gente que diz que tem até uma 4ª etapa. Não, as pessoas não tomaram sequer a 2ª dose, doutor. E o governador quer aplicar a vacina em todo mundo de forma compulsória. Mas aí fica uma pergunta. Por que não tem vacina para dengue? É uma boa pergunta. Tem uma outra preocupação, eu vou chegar lá, tem uma outra preocupação agora, que é o fato do Ministério da Saúde estar avaliando a possibilidade de comprar a vacina de Oxford, que consegue, do meu ponto de vista, consegue ser pior do que a Coronavac aqui de São Paulo. Ele já tem um contrato fechado, né? O governo federal com a vacina da AstraZeneca e com a vacina de Oxford. Eles não fecharam, está tudo em avaliação, aguardando o resultado de estudos clínicos, para que a Anvisa fiscalize o resultado e se ela der o ok, aí o Ministério vai dar a palavra se compra ou não. Mas o senhor também não confia nessa vacina? De jeito algum. Essa vacina é baseada na tecnologia chamada vetor viral. Vetor viral. A vacina da AstraZeneca chama AZD1222, o nome oficial dela. Existem hoje, as vacinas de vetor viral, você pega um vírus bobo, um adenovírus, um rinovírus, vírus de resfriado comum, banal. Dá uma limpada nele para ele não ficar tão agressivo assim. Coloca dentro dele o material genético, parte do material genético desse vírus novo e você joga como se fosse um táxi levando um passageiro. O táxi é o adenovírus e o passageiro é o vírus do Covid. E injeta essa substância no sujeito na esperança de que o seu organismo não vai atacar o táxi, mas quando o táxi descer com o passageiro, você vai reconhecer o passageiro e vai atacá-lo. Basicamente é uma terapia de DNA, isso é uma terapia genética. Esse material genético ele vai entrar na sua célula. Isso com o tempo pode provocar câncer, com o tempo pode provocar alguma doença neurodegenerativa. Eu estou fazendo basicamente, em termos práticos, uma terapia de adição genética em você. Que genes que são esses que estão sendo injetados? Hoje em dia a gente tem 12 vacinas. A pesquisa com vacina de vetor viral, que é essa de Oxford, os estudos começaram na década de 70. Hoje, a gente tem 12 vacinas de vetor viral aprovadas para uso veterinário. Sabe quantas vacinas, já tem 50 anos que a gente estuda isso, sabe quantas vacinas que utilizam tecnologia de vetor viral existem aprovadas para uso em humanos? Nenhuma.
E estão querendo enfiar esse troço aqui no Brasil? Então é melhor a gente ficar com a Coronavac ou nenhuma Confiável. confiável. A pergunta sempre na questão da vacina não é quando a gente vai ter a vacina. A primeira pergunta deve ser, precisamos de uma vacina? Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Mas o senhor acha que não? Não precisamos. Mas se estamos vivendo numa pandemia, na maior em mais de um século, Imunidade desde a de gripe rebanho. espanhola. Mas a gente olha o que foi o lockdown... Não, só para entender mesmo, só para continuar. Não, o que o lockdown conseguiu? Nada. Né? E o lockdown conseguiu achatar a curva e a gente está abrindo lentamente. Eram né? 15 dias, né? Para o sistema de saúde conseguir se aprontar. A gente está 7, 8 meses nisso. Nunca foram 15 dias. Não, era o necessário até você observar que a curva realmente achatou. Começasse a cair. E o que o lockdown demorou. provocou de ruim? O que você puder o Luiz pensar... estava falando, a destruição da economia mundial. Mas nesse sentido, a vacina não é bem-vinda justamente para que a gente consiga minimamente voltar à vida normal? Mas o número de mortes já caiu 4, muito. 5 anos Não, até que tenha mas ninguém está pregando eficácia lockdown de comprovada. 10 anos, gente. Ninguém acha que a gente vai viver isso. A As gente não pode economias pegar já mais estão lockdown. Se reabrindo. depender de alguns não é governadores, isso. nós vamos ficar em lockdown até 2023. A minha questão é que assim, são os Quer dizer, maiores 22 que tem laboratórios do eleição. mundo, as maiores empresas farmacêuticas, muitos investimentos. Então, a gente também comparar com outras vacinas, porque a de cachumba, que levou menos tempo, levou 4 anos, mas tenho certeza que não foi um milésimo. Agora a gente está vendo de investimentos maciços, toda a comunidade científica do mundo inteiro trabalhando concomitantemente numa vacina. O senhor não acha plausível, razoável, mesmo que não seja? Até o doutor Anthony Fauci, por exemplo, que é o maior infectologista dos Estados Unidos, diz que acha plausível a gente chegar uma vacina até o final desse ano, começo do ano que vem, e até final de 2021 a gente ter a logística para distribuir e vacinar a população. Mas, Amanda, Não me parece que seja isso uma é questão de possível? financiamento nem de quantidade de pessoas envolvidas O Fauci que está tomando um processo internacional de crimes contra a humanidade movido pelo Zelenko, que é o pai do protocolo de tratamento do Covid. Ele foi o principal infectologista para 6 presidentes dos Estados Unidos, é uma sumidade na área Tudo bem, Goebbels também foi um dos principais propagandistas de Hitler, isso não faz dele uma boa pessoa. O senhor está comparando Fauci a Goebbels? Opa, com certeza. Pera lá, com certeza. Amanda, quem me questiona com propriedade me aprimora. Sem propriedade me incentiva. Então você pode fazer a pergunta que você quiser. Exatamente. Na questão da vacina, ano passado a gente teve 142.519 mortes. Vamos repetir esse número, vai. 142.519 mortes por pneumonia em 2019. Está lá no site do Registro Civil. Não vai cair o dedinho se você for lá e digitar, não. A pneumonia foi causada por 3 agentes principais. Hemófilo, ano passado, 2019, não havia Covid no cenário, certo? A peça Covid, o blockbuster Covid não tinha estreado ainda. Hemófilo, pneumococo e influenza. São os 3 agentes infecciosos principais causadores de pneumonia. E ano passado nós perdemos 142 mil pessoas por pneumonia. Esses 3 agentes, nós temos vacinas para eles. Por que nenhuma campanha obrigatória, compulsória de vacina foi colocada? 142 mil pessoas morreram de pneumonia ano passado por agentes que a gente tem vacinas. Eu não vi nenhuma campanha de vacinação obrigatória. Porque quando a vacina é confiável, boa, segura, eu não preciso fazer campanha te obrigando, a pessoa procura. A gente não está nem discutindo a obrigatoriedade, eu também tendo a concordar que não seja necessário que seja obrigatória. Eu concordo, a gente está num passo anterior, né, que é sobre a vacina se precisa ou não, a taxa de mortalidade... Só pontuar a lei aqui, doutor. Só pontuar, Lei 6.259 de 1975, que estabelece o Programa Nacional de Imunizações, tá? É de responsabilidade do Ministério da Saúde, do governo federal. Governos estaduais, abre aspas, poderão propor medidas legislativas complementares, mas apenas com anuência do Ministério da Saúde. Portanto, governadores, desculpa. Não, e há o Código Civil também, se não me engano, que prevê que você não pode ser submetido a um tratamento médico contra a sua vontade. Não, só para a gente fazer uma linha do tempo, só para explicar para o telespectador do que a gente está falando, né? Porque mudou um pouco o assunto sobre a obrigatoriedade da vacina. Você está fazendo uma referência ao que o Dória falou. Foi o que você colocou, exatamente. Não, uma referência ao governador de São Paulo, eu João falei Dória. Sobre a vacina, a gente nem se tinha precisamos entrado ou não da vacina, para mim não precisa. Citou a obrigatoriedade ou não, porque o primeiro seu não direito precisa. de escolher se você vai querer ou não tomar para o vacina. telespectador, que agora a gente está falando sobre a declaração do Dória na sexta-feira, que disse que a vacina seria compulsória em São Paulo. O presidente Bolsonaro respondeu com um tweet dizendo... Aí ele fez referência até àquela medida provisória que ele assinou, né, estabelecendo uma série de medidas que ele poderia adotar
num estado de calamidade pública, uma delas era a obrigação de imunização. A Lei 13.979. É 13.979 de 20 janeiro. E tem o né? Estatuto Janeiro, da fevereiro. Criança e do Adolescente, que prevê que a imunização seja obrigatória caso a Autoridade Nacional de Saúde ache que seja necessário, né? Eu acho que essa questão da obrigatoriedade, não sei, eu não sou fã de obrigatoriedade nenhuma, eu acho que desloca um pouco a discussão, acho que a discussão teria que ser sobre a vacina e a melhor forma de incentivar as pessoas a tomarem vacina é que seja feita uma comunicação correta sobre a eficácia dessa vacina. A minha pergunta é a seguinte, doutor Loyola, por exemplo, qualquer que seja a vacina, seja AstraZeneca, seja chinesa, ela vai ter que ser aprovada pela Anvisa, certo? Ela vai ter que passar pelo registro da Anvisa, que a gente sabe que é um órgão técnico competente. Não é técnico e também não é competente. Porque a porcaria Mas está sob a égide do governo federal, né? Mais ou menos. É mais ou menos o Tony Fauci. Aí essa mesma Anvisa aí, Anvisa que para mim deveria, quem assinou aquilo lá deveria tomar um processo que dificultou o acesso à hidroxicloroquina. Que começou a solicitar a receita de duas... Mas não há nenhuma comprovação sobre eficácia. O senhor está contestando a vacina Opa, estou sentindo um déjà vu aqui. Voltamos à hidroxicloroquina, doutor. Voltamos ao dia 5. Ao tratamento precoce. Mas o lance é... A gente vai esperar ter falta de ar, então. O lance é... A Anvisa tem mais... Trump usa cloroquina, mas se você começa... Há outras opções, há várias melhores, opções, entre né? elas a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, colchicina, ivermectina, doxiciclina, azitromicina, tem vários. Não é à toa que o número de mortes Loyola, hoje é muito menor. O senhor não apoia a vacina, mas apoia a cloroquina, que vários estudos no mundo inteiro demonstraram que não tem eficácia comprovada. Pelo contrário, pode até haver efeitos colaterais de cardiopatia que sejam arriscados para o paciente. Vamos voltar lá? A gente volta lá. É uma pergunta. Tudo bem, você está perguntando, vou te responder. Manual de Manejo Clínico da Malária, publicado pelo Ministério da Saúde. Ele cita lá, no Manejo Clínico da Malária, ele cita a hidroxicloroquina como uma das medicações de primeira linha. Quantas vezes no manual do Ministério da Saúde fala que hidroxicloroquina pode causar morte cardíaca? 1.300 militares das Forças Armadas Brasileiras tomam hidroxicloroquina todo ano. Eu estou te dando você pediu as evidências, estou te dando as evidências. Quanto à segurança, é sempre segurança e eficácia. Segurança primeiro. Manual Brasileiro do Ministério da Saúde para tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. A hidroxicloroquina é citada como uma das medicações de primeira linha. Nesse manual, publicado pelo Ministério da Saúde, quantas vezes a hidroxicloroquina é citada como uma medicação de risco para morte cardíaca súbita? Nenhuma. Manual Brasileiro do Ministério da Saúde... Mas são em doses menores, Não, a mesma dose. Manual Brasileiro do Ministério da Saúde para tratamento da artrite reumatoide. Todos esses documentos estão disponíveis de graça dentro da internet. Tudo bem, doutor, mas nenhum deles é SARS-CoV-2. Calma, eu estou lhe dando evidências da segurança do remédio, você não queria? No Manual Brasileiro de Artrite Reumatoide, quantas vezes é citada a hidroxicloroquina? Várias, inclusive como medicamento de primeira linha modificador do curso da doença. E quantas vezes a hidroxicloroquina é citada nesse manual do Ministério da Saúde como uma droga que pode causar morte cardíaca súbita? Nenhuma. E sobre Manual eficácia? do Brasil... Tá, então, você conseguiu concordar quanto à segurança? Eu posso continuar aqui o dia inteiro. Não, como diria o Capitão América... A turma do Tony Fauci gostava do Remdesivir, doutor Loyola, eu não sou médico, ativa. eu só estou querendo dizer que a comunidade científica Eu quero saber se resolveu a questão da segurança, ok? Não é isso que eu estou argumentando. Estou falando que sobre a eficácia da hidroxicloroquina, os estudos são muito sólidos e robustos, apontando para a não eficácia da hidroxicloroquina, tanto que não é um tratamento adotado na maioria dos casos segurança, hoje vamos em dia. Liberamos nessa fase da doença. Liberamos a para taxiar na pista. Eficácia. Eficácia. Estudo realizado na Bélgica com mais de 1.000 pacientes internados, na Itália com mais de 1.000 pacientes internados. Na França? Nos Estados Unidos altamente questionado, né, com todas do DJ Raul na França, que foi o primeiro. Ok. Último estudo publicado o estudo mais recente, publicado na revista Chest, dos Estados Unidos, onde foram analisados 2 braços. Se você não leu, eu te mando o link depois. Não, 2 não braços, li, doutor, eu não sem sou problema. Médica. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar nisso. Não, os 2 braços o senhor não é o único médico, o senhor tem uma opinião aqui. diferente. Deixa eu tentar introduzir uma questão aqui, e acho que o Luiz pode ajudar também, que é o seguinte, para além de tudo isso que vocês estão debatendo, tem uma questão do custo da vacina. Aí eu queria a tua avaliação sobre isso, porque estão gastando uma fortuna de dinheiro estatal, tá? Eu queria a tua avaliação sobre isso. Olha, Silvio, eu espero sinceramente que o investimento ou o gasto com a vacina, a gente tenha algum retorno. Porque quando eu vejo o Dr. Loyola falando que a chance da vacina ter uma boa eficácia é muito baixa, ou que ela vai demorar muito mais do que os governadores estão prometendo, eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque todas as premissas de retomada de crescimento econômico para o ano que vem, do mundo inteiro e do Brasil, essas premissas incluem vacina.
Se nós vamos trabalhar 2021 sem vacina, com um monte de protocolo, as pessoas sendo impedidas de sair de casa, de terem as aulas voltarem e continuar esse lenga-lenga, então ano que vem eu preciso revisar para baixo todas as minhas projeções E aí só para econômicas. fazer um parêntese aqui, Luiz, as pessoas perderam o emprego, as crianças não vão mais às escolas, o gasto com saúde pública vai aumentar, e já aumentou, evidentemente, e a gente ainda vai gastar uma dinheirama com uma vacina cuja eficácia não é comprovada, né? Parece inteligente esse tipo de investimento? Não sei, o doutor quer falar também? É antes da eficácia, entende? É a segurança, Silvio. Segurança. A dengue chegou no... A gente teve uma epidemia de dengue, respondendo sua pergunta lá de trás, a gente teve uma epidemia de dengue... Por que não tem vacina de dengue? Foi a minha gente pergunta. teve uma epidemia de dengue no Brasil muito grave no começo do século XX, exigiu medidas drásticas, dengue e febre amarela, vieram as duas juntas. Identificou-se que o vetor era o Aedes aegypti, o mosquito que transmitia a dengue conseguiu ser controlado mais ou menos na década de 30, chegou a ser considerado eliminado do Brasil na década de 50. No começo dos anos 80, a gente voltou a ter uma epidemia de dengue. É até curioso que as pessoas falam que a epidemia de dengue desse ano. A gente não tem epidemia de dengue todo ano. Nós estamos na mesma epidemia de dengue iniciada em 1987. A gente entrou e não saiu dela ainda. E desde então vem se pesquisando uma vacina para dengue. O vírus é meio danado, o vírus da dengue. É um arbovírus bem danadinho. Então, a vacina que está em estudo mais avançado hoje em dia, o que eles viram é que se você aplicar a vacina, 5 de cada 1.000 pessoas vacinadas vão parar no hospital por efeito colateral da vacina. E de cada 1.000 pessoas vacinadas, 2, cada 1.000 pessoas vacinadas que nunca tiveram dengue, eu nunca tive dengue, tomei a vacina. Se eu entrar em contato com o vírus e se eu pegar de cada 1.000 pessoas vacinadas que nunca tiveram dengue e entrar em contato com o vírus depois da vacina, 2 vão parar no hospital com dengue da forma grave, que tem uma taxa de mortalidade de 20%. Ou seja, mesmo que a vacina seja eficaz, ela está tem um obstáculo. Obstaculizada, feia, né? Ela tem um obstáculo na questão da segurança. Quer dizer, não adianta a gente perder tempo discutindo eficácia. É primeiro segurança primeiro, eficácia depois. A vacina da dengue está parada na questão da segurança. O que o Fauci falou é que a gente pode se preocupar primeiro com a eficácia e depois a gente vê a questão da segurança. Estamos aqui falando um pouco de economia, como o Brasil deve proceder para retomar o crescimento, também falando de Covid-19, desenvolvimento de vacina. E o que me impressiona muito, doutor Loyola, é como questionam o tratamento precoce, seja com hidroxicloroquina, seja com ivermectina, Redensivir, todos os medicamentos que há, mas poucas pessoas questionam a vacina, né? E aquela história que os abortistas, eu não gosto de falar aborto, porque para mim retirar um feto, um bebê de dentro é um assassinato. Em fase fetal. Aquela história do meu corpo, minhas regras, vale só para aborto, mas não vale para você questionar a obrigatoriedade de receber uma vacina, né? Então vida, liberdade, propriedade, aí propriedade vale também propriedade sobre o próprio corpo. Eu não quero, não vou tomar. A gente não tem. Então, por que há esse questionamento muito contra o tratamento precoce, mas não há contra a vacina, por exemplo? A mesma peneira que eu coloquei para o tratamento precoce, eu coloquei para a vacina. Tanto que eu recomendo o tratamento precoce, mas eu ainda não indico o tratamento profilático, como a gente estava conversando, o Silvio estava comentando um pouco mais cedo. Porque não existem tantas evidências conclusivas ou algum raciocínio lógico que mostre que realmente você tomar uma dose do remédio por semana vai evitar que você pegue a doença. Isso ainda está meio nebuloso. Então, enquanto está nebuloso, eu espero que as evidências se tornem mais sólidas para poder recomendar. Com relação ao tratamento precoce, passei na peneira, funciona. Tem mais de 117 evidências pelo mundo inteiro. Agora acabou de sair mais uma. Estudo clínico randomizado, cego, controlado, enfim. Então, evidência para o tratamento precoce já tem. Quando eu peguei essa mesma peneira do tratamento precoce e fui passar na vacina, a vacina não passa. É como você falou, estão exigindo da hidroxicloroquina um nível de evidência que ninguém está exigindo da vacina. É como se a vacina tivesse um crachazinho VIP, né? Ela chegou na fila, tá um monte de hidroxicloroquina, azitromicina, colchicina, doxiciclina. Só a vacina, não, só saia da frente, filho. Vacina, você pode entrar. Mas você não vai ver a segurança, vai olhar se ela está armada. Não, ela é vacina, ela pode. Falou, amigão, não vai funcionar desse jeito. Nessa festa não vai funcionar desse jeito. Se você quer exigir critérios
Isso aí ela está certa em exigir critérios sólidos de evidência. Só precisa enxergar. Mas está certa em exigir os critérios sólidos de evidência. Mas você está na fase 3, né? Quer dizer, nenhuma vacina foi aprovada ainda, nenhum registro foi pedido. A gente está no meio desses testes, né? Com investimentos e com laboratórios no mundo inteiro fazendo esses testes. Que era o que a gente estava falando, de segurança, né? Que até deve estar tendo uma coletiva agora, o senhor Dimas Covas, lá do diretor do Instituto Butantan, dizendo que os testes foram seguros nesses primeiros 9 mil voluntários testados em São Paulo. 9 mil? Exato. Já havia outros 50 mil na China, que tivemos... 50 mil foram na China. testados com teste de segurança, o doutor me corrige se eu estiver errado, que é não ter nenhum efeito adverso, nenhuma reação adversa muito grave, é isso que quer dizer o teste de segurança? Aí tem algumas... E aí depois a eficácia. Tem algumas subquestões com relação ao teste de segurança. Isso foi revisto por pares. Quem fez o teste de segurança foi alguma empresa contratada direto pela empresa? Teve alguma auditoria desses dados? Essa base de dados vai ser aberta ao público? Ela vai ser escrutinada por outros institutos de pesquisa? Eu não quero saber como que a vacina é feita molecularmente, mas eu quero saber, você pode abrir para mim a sua base de dados para poder dar uma olhada? Porque quando foi pedido isso com aquele estudo de 96 mil pessoas que foi publicado na Lancet falando que hidroxicloroquina não funcionava, a gente descobriu que a base de dados era fraudulenta, ela não existia. Depois eles pediram desculpas e muitos outros estudos posteriores foram publicados apontando que realmente não havia eficácia comprovada. Eu vou aguardar suas referências. As minhas eu sempre coloco, quando o vídeo for para o YouTube, eu sempre coloco todas as referências lá. O fato esse critério de segurança vai ser avaliado pela USP e pelo Instituto Butantan, que estão recebendo verbas da Sinovac. É assim que vai ser avaliado o critério de segurança? Eu te dou uma puta de uma bolsa lá, grande, gorda, para você poder desenvolver uma vacina. E aí, quando você desenvolve a vacina, eu pago para você poder ver a avaliação se ela foi eficaz ou não? Quem é que vai fiscalizar isso? Doutor, deixa eu fazer vou confiar nos dados que o governo vai abrir? Eu acho que depois todos eles vão passar pelo protocolo da Anvisa, né? Aqui, como nos Estados Unidos, pela FDA, cada país tem sua agência de saúde que vai ter que registrar. Eles vão ter acesso a toda essa documentação. São mais de 10 mil páginas de documentos. Elas foram reduzidas a um nível muito pequeno. Se tiver alguém com um mínimo de decência moral dentro da Anvisa, eles não vão aprovar uma vacina com menos de 4 anos. Com o mínimo de decência moral. O mínimo. Respondeu a minha pergunta já. Eu até posso fazer outra, mas acabou de responder a minha pergunta. Face à pandemia, todas as agências de saúde do mundo inteiro estão propondo fazer algumas flexibilizações, né, doutor? Quer dizer, de encurtar essas fases. Lógico, porque a gente tem uma urgência, uma emergência que a gente nunca teve. Mas a questão toda é essa, temos essa urgência toda, a partir do momento que o nível de mortes caiu muito. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta para o doutor aqui. Vamos fazer uma conta rápida, tá? O índice de letalidade é muito baixo, especialmente em jovens, em crianças. É claro que pessoas que têm comorbidades, pessoas mais idosas, elas precisam de algum cuidado maior, é evidente, tá? Por que você vai comprar uma vacina milionária cuja eficácia não é comprovada? Nós estamos falando de 9 mil pessoas. Só o estado de São Paulo tem 25 milhões. Mas a gente volta à questão, não precisamos da vacina para reabrir a economia. O Brasil tem 200 milhões. A China tem 1 bilhão. Nós estamos falando de 50 mil chineses testados. 1 bilhão e meio, né? Pois é. Mas a então, conta... só para eu conseguir concluir aqui a minha pergunta para o doutor. Só um segundo. Por que você vai gastar uma fortuna dessa com uma vacina cuja eficácia não é comprovada, tá? Se você não pode, manda as crianças de volta para a escola. É simples. Reabre a economia, deixa o país funcionar, cria a tal da imunidade de rebanho. Ou eu estou equivocado, doutor? O doutor Silvio Navarro deixou uma pergunta para o doutor Loyola sobre... Queria saber, doutor Loyola, a opinião dele sobre a tal imunidade de rebanho. Aliás, só aproveitando para mostrar aqui o livro do doutor, está sendo lançado agora, Inteligência, uma breve viagem pela característica mais incrível do cosmos. Parabéns. Grato, cara, grato. Espero que seja uma leitura agradável e útil. A questão da imunidade de rebanho, cada doença vai ter As doenças que provocam memória imunitária, elas não são todas que fazem isso. A febre amarela faz isso, a catapora faz isso, o sarampo faz isso. Elas levam um certo tempo. A gripe espanhola, por exemplo, no começo do século XX... Bem rapidamente, doutor, para quem está nos assistindo e que às vezes não tem familiaridade com alguns termos, o que significa a imunidade de rebanho? Só para resumir, por favor. Tantas pessoas já entraram em contato com o vírus e desenvolveram defesa contra ele que ele não consegue mais saltar de uma pessoa para outra.
Ele vai saltar de mim para você, ele encontra defesa. Aí ele vai saltar para Amanda, encontra defesa. Aí ele morre em mim. Eu não consigo passar o vírus para frente. Normalmente, em torno de 40% a 60% da população tem que ter tido contato com o vírus, não necessariamente ter ficado doente. Tem que ter tido contato com o vírus, entre 40% e 60%, para que ele perca essa capacidade de saltar de uma pessoa para outra. A previsão é que, no começo, aquele maldito daquele trabalho do Imperial College, era que a gente só desenvolveria uma imunidade de rebanho com Covid se a gente tivesse 80% da humanidade tendo contato com o vírus. Sendo que a epidemia mais devastadora que nós já tivemos na nossa história, que foi a gripe espanhola, ela cedeu, ela baixou, fez a curva, quando mais ou menos 28% da população teve contato. Então a gente tem um vírus muito mais leve do que o vírus da gripe espanhola. Por que ele vai levar 81%? Seria muito tempo, seria muita gente. O mais provável é que muitas cidades do Brasil e talvez muitos países já tenham imunidade de rebanho. E essa segunda onda que a gente está vendo agora é muito mais uma segunda onda de transtorno de pânico e surto de ansiedade que surto de Covid. E para a gente terminar com uma boa notícia, há vagas para empregos em alguns setores no Brasil. Luiz Arthur Nogueira, onde? Verdade, Lacombe. No curto prazo, construção civil, o setor imobiliário está crescendo, então aquela mão de obra pesada tem bastante oportunidade. Comércio, fim de ano, agora sempre contrata, vamos ficar esperto. Agora, Lacombe, a grande dica para os nossos jovens, estão escolhendo momento de vestibular, tecnologia, a área de TI que você tanto falou aí, sem dúvida vai explodir no Brasil, tem muita oportunidade. Medicina, doutor Loyola aqui, o Brasil está envelhecendo, a demanda por saúde vai ser crescente. Então vamos trabalhar no setor de medicina que vai ganhar dinheiro com certeza. Está aí o doutor para não negar. E empreendedorismo. Eu acho que a grande saída para o desemprego no Brasil é empreender com responsabilidade e crédito para quem mais precisa. O caminho é pensar positivo. Luiz Arthur Nogueira, obrigado. Doutor Alessandro Loyola, muito obrigado. Amanda, Silvio, a gente volta amanhã. Até lá. Até.